Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Rafinha dos Dados e eu estou aqui para mostrar para você como você pode usar a ciência de dados para revolucionar a sua carreira. Tudo bom, gente? Aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre clusterização. O que é isso para quem está começando em ciência de dados e tal? É clusterização que a gente chama de método não supervisionado. Em português seria agrupamento. Que é isso? A gente não tem algo claro que a gente queira prever. O que a gente quer é encontrar um padrão nos dados, um padrão aí nos nossos clientes, nos nossos produtos, que a gente consiga agrupar eles em um conjunto pequeno aí de grupos, de forma que os caras parecidos ficam juntos. Então, vamos fazer aí, por exemplo, um cluster sociodemográfico, que é uma coisa comum as empresas fazerem. Vamos fazer um agrupamento de pessoas em que eu vou colocar todo mundo no grupo. Idoso, adulto de alta renda, adulto de baixa renda, jovem de alta renda, jovem de baixa renda, e mais 1 milhão aí de quebras que fazem sentido do ponto de vista sociodemográfico, que eu consiga quebrar essas pessoas em classes e tal. E aqui eu vou mostrar para vocês quais são as técnicas que existem em Machine Learning para fazer isso. Historicamente, as empresas sempre fizeram clusters, mas elas faziam à mão. Então era uma coisa assim, meio por regra de negócio, meio pela intuição. Olha, idade é menor do que 18, que aí é menor de idade, até uns 25, 30 anos, quem está estudando, fazendo faculdade, está no primeiro emprego. Dos 40 dos 30 e aos 40, 50 anos, que está crescendo na carreira, está chegando no auge da carreira e tal. E depois de 50 em diante, é o cara que está no fim da carreira se aposentando. Às vezes tem uma quebra, outra ali em 65, 70 anos, que é o pessoal que está de fato aposentado. Por que são essas regras? Intuição de negócio, o que costuma ser, faz sentido do ponto de vista aí, das leis, do tipo de consumo. Mas será que é o que faz sentido para os nossos produtos? Será que é o que faz sentido dos nossos clientes? Não necessariamente faz, quando a gente segue pela intuição. E esses métodos aqui de ciência de dados tiram um pouco dessa parte da intuição. Eles vão tentar automaticamente encontrar padrões de pessoas parecidas e fazer esse agrupamento. Qual que é a questão? O método ele sempre vai encontrar um padrão e te voltar clusters. Não necessariamente o melhor cluster. Então, quando a gente for fazer agrupamento ou clusterização em ciência de dados, é a mesma coisa, agrupamento e clusterização, é um método que a gente fala que é um pouco ingrato. Sempre tem idas e voltas. Então, se faz a clusterização, leva ali para a área de negócio, para quem vê problema para você, falando, olha, tá legal isso? Tá bom? Aí essa pessoa vai olhar, você vai ter que fazer ali um monte de estudos. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje como vocês podem fazer estudos para poder mostrar essa clusterização para a área de negócio. Aí eles vão olhar e falar, não, acho que tá bom. Não, acho que essa variável está com pouco peso, não tem como fazer ela crescer um pouco. Não, acho que a gente botou variável demais, eu queria olhar só para essa, não para esse tantão. Então tem muita ida e volta, a gente passa aí algumas boas semanas fazendo isso, até chegar num ponto que não, tá todo mundo satisfeito. Mas a técnica em si não muda. É idas e voltas de põe variável, tira variável, que a gente vai discutir aqui ao longo desse vídeo, dos próximos que eu for falar de clusterização. Aqui, então, para a gente começar, eu vou começando aqui com um conjunto de dados de hospital, que foi coletado aqui com a finalidade de diabetes, não precisava ser para isso, e um conjunto de dados que tem aqui um monte de informações de usuários do hospital. Então, a idade do cara, o gênero, masculino e feminino, se teve diabetes na família, se tem pressão alta, se faz alguma atividade física aí, ao longo da semana, ao longo do dia. BMI aqui é o IMC, o índice de massa corporal, aquilo que a gente faz, o peso dividido pelo quadrado da altura, para saber se é obeso, se é magro. Se fuma ou não, se bebe ou não, quantas horas de sono profundo, se frequenta o médico regularmente, se come comida porcaria ali, os burdão da vida, se é uma pessoa que se considera estressada, aqui o nível de pressão do sangue, é um pouco redundante aquela outra variável ali, quantos filhos tem, aqui está pregnancies, que seria gravidezes, mas tem um monte de homem aqui que tem positivo isso, então quantos filhos a pessoa teve. Se tem histórico de diabetes nos pais, na família,
com que frequência urina, isso é uma variável importante para prever uma série de doenças, inclusive, por exemplo, a diabetes, e se é diabético ou não. Aqui, no caso, foi um conjunto feito para prever se a pessoa tem ou não diabetes, a partir de dados aí mais corriqueiros, mas aqui a gente vai usar para tentar encontrar padrão nessas pessoas. Por quê? Qual que é o problema que a gente está querendo resolver aqui? Imagina que você é um gestor público, que vai construir UBS pela cidade, já tem um monte de UBS e tal, e toda UBS tem ali mais ou menos um certo padrão de quais médicos, enfermeiros, profissionais deveria ter. Mas você, como gestor público, você percebe que isso não está eficiente. O ideal seria para cada região ter aí o médico receber um treinamento adequado para o tipo de doença que aparece naquela região mais frequentemente, papapá. Mas setor público e tal, não tem grana, é difícil, não dá para fazer isso. Mas, pô, será que a gente não pode pelo menos olhar no grosso? Olha, nessa região aqui, o que aparece mais é obeso, nessa região é mais pessoas jovens, nessa é mais idosos. Então o médico ali, pelo menos, já pode se preparar para o que vem pela frente. E a gente não sabe nem quais são os padrões que tem. A gente percebe que tem mais eficiência, mas a gente quer descobrir qual padrão que tem para o médico receber ali uma fichinha. Olha, na minha OBS é tantos por cento de cada cluster, então sei mais ou menos aqui o que esperar. Então vamos lá. Esse monte de variáveis aqui, a gente poderia fazer aqui uma análise preliminar delas, por exemplo, vamos ver aqui o estresse. Quais são os possíveis valores que uma pessoa pode ter de estresse? Então, a gente pode olhar aqui. Nossa tabela chama DF. Então, a gente põe aqui df.stress. Se a gente der aqui um value count, a gente vai ver quantas pessoas tem se queixando de cada nível. Então, 564 fala que às vezes estão estressados. 164, bastante. 88 estão sempre estressados. E 136 são de boa na lagoa. Nunca estão estressados. Porcentualmente, como que a gente faz? A gente pode dividir isso df.shape 0. O que é df.shape 0? Quantidade de linhas da tabela. Então aqui a gente vê porcentualmente. 60% das pessoas estão estressadas às vezes. 10% estão sempre. E assim por diante. E a gente poderia fazer essa análise aqui para cada uma dessas variáveis. Aqui no vídeo eu não vou fazer isso para a gente ganhar aí um pouco mais de dinâmica. Eu fiz isso de antemão. E por que é importante? Além da gente entender mais ou menos como que é na sua população, o que está acontecendo, por exemplo, isso aqui chama atenção. 10% falam então o tempo todo estressados. Chama atenção isso. A gente já pega uma intuição do que vem pela frente aí. Mas a gente também pega um monte de erros nas nossas colunas. Então aqui, por exemplo, eu também não vou entrar em cada uma delas, mas, por exemplo, aqui, pregnancy. df.pregnancy. Value count. O que a gente vê quando a gente faz isso? Nessa daqui, parece que está tudo bem. Só que se eu ponho aqui drop na igual a false, o que é isso? Algumas pessoas não declararam se elas têm filhos ou não. E aí isso fica como NA, como um não número, not a number. E por padrão esse value count não mostra isso pra gente. Então é interessante, a gente sempre dá um drop na false e a gente vê 42 pessoas não declararam. Putz, o que eu faço com esses caras? Não parece absurdo supor que elas não têm filhos. Ou uma outra coluna aqui que eu peguei erro, por exemplo, só pra gente ver. É diabético. df.diabético.value count. Drop na igual a false. Se não me engano, não tem nenhum. Tem um miss e uma pessoa, a gente não sabe se é diabético ou não. Então, de novo, uma hipótese padrão não deve ser. Isso por padrão não é doente. Mas você vê que tem 2 no aqui. Por quê? Esse cara está com espaço na frente. O cara, na hora de digitar lá no sistema, bateu na barra de espaço e ficou com um espaço no. E ele vai pegar como diferente. Então a gente tem que substituir esses caras. Eu não vou entrar aqui em muito detalhe de como fazer isso. Não é uma coisa complicada. Vocês podem pegar esse código depois. Vou subir ele lá no meu GitLab. Vai estar na descrição do vídeo. Para estudar. Mas basicamente, quando é nulo, põe 0. Quando é nulo aqui nesse caso, põe não. Substitui espaço não por não. E fui fazendo isso em todas as colunas que eu peguei um erro. Fui fazendo esse value count, entendendo aí cada uma dessas colunas uma por uma. Às vezes fazia alguns gráficos. Hoje a gente não vai tratar muito disso. Agora a gente precisa
ver como ficou o nosso data frame, ele vai estar ali parecido com o que estava antes. Só que olha, a gente tem um monte de coluna que a gente fala que é categórica. O que é isso? Essa coluna não é um número que faz sentido numa ordenação ou um número contínuo que, pode ser, cara, tem 15,3 anos, alguma coisa assim, um número contínuo. A maior parte delas são ou faixas, como aqui a idade, de 50 a 59, de 40 a 49, ou são textos. Fisicamente ativo, tem vários textos aí, até meia hora, mais de uma hora, não faz nada. Ou pressão sanguínea, sim e não. Não é uma coisa que tem uma ordem implícita aí, não é um número isso. Então, como que a gente faz para trabalhar em ciência de dados? Vale para clusterização, vale para todas as outras técnicas que for usar, classificação, regressão. A gente tem que transformar isso no que a gente chama de colunas dummy. O que é isso? Já mostro para vocês. A gente vai criar aqui um DF dummy, chamando pandas, a biblioteca nossa de tabelinhas, que a gente sempre chama. Pandas é o PD. .getDummies, uma função dela que vai transformar tudo em dummy. O que ela faz? DFD. Agora as minhas faixas abriram. Então, idade 40 a 49 virou sim e não, 0 e 1. 50 a 59, 0 e 1, sim e não. Idade maior do que 60, 0 e 1, sim e não. Todas as variáveis que não eram explicitamente numéricas viraram colunas de 0 e 1, que a gente chama de coluna dummy. Por que é isso? Porque agora a gente só tem colunas numéricas. A gente ainda não pode usar o conceito normal que as pessoas vão trabalhar quando vocês forem fazer curso de clusterização por aí, que é usar o conceito de distância euclidiana e tal. No outro vídeo ainda vou explicar para vocês o que é isso. Porque as colunas são 0 e 1, elas não têm uma ordem natural. Mas tem como trabalhar com elas, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje. E como que é isso? A gente vai pegar aqui cada uma dessas colunas. A gente primeiro vai colocar uma variável x, que é o que a gente vai agrupar, dfd.div dfd.sum axis igual a 1, axis igual a rows. Nossa, confundiu tudo, que coisa horrível. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Vou criar uma célula aqui em cima. O que é esse dfd.sum axis igual a 1? Axis 1, ele está falando linhas. Então ele está pegando para cada linha e somando quantos uns eu tenho aqui. O valor total da minha linha. Por exemplo, se ele é maior do que 1, ele soma. E eu estou pegando e dividindo todo mundo, todas as linhas, pela soma delas. Então vai virar aqui um tabelão, com um monte de valor quebrado aqui, que a soma de cada linha é sempre 1. Por que eu fiz isso? Porque agora é como se todas essas variáveis, se eu fosse colocar aí num espaço de mais dimensões e tal, é como se todas elas estivessem em volta de uma bolinha. Não é uma bolinha, porque eu dividi só pela distância, mas é em cima de uma bolinha. E o que acontece? Imagina que cada uma dessas pessoas aqui, cada uma dessas linhas, é uma seta. Pessoas parecidas são setas que estão apontando quase na mesma direção. Pessoas que são muito diferentes são setas que estão muito longe. É isso que a gente está fazendo. A gente está transformando as pessoas em setas e olhando para a direção que elas apontam. E aí a gente vai agrupar com uma distância chamada distância cosseno, que a gente vai medir basicamente esse ângulo entre as distâncias, entre essas setinhas. Quem tem ângulo próximo está indo na mesma direção. Literalmente, estão indo na mesma direção. São pessoas parecidas. Quem está muito virado, ou indo para o outro lado, são pessoas muito diferentes. Vamos usar isso para agrupar pessoas. Isso é a técnica que a gente chama de distância cosseno, tá? Depois a gente pode fazer um vídeo aqui falando só sobre as mais diversas formas de distância. Mas aqui eu estou trabalhando com isso por quê? Porque é muito comum vocês pegarem bases de dados em que os dados são muito categóricos, são por faixas. E nota que mesmo se eles não forem por faixas, você pode transformar em faixa. De acordo com alguma intuição, de acordo com algum modelo que te diga quais faixas você pode usar. Então você sempre pode fazer isso. É uma técnica que, para agrupamento, costuma dar muito interessante. Tá? Então vamos lá. Próximo passo. Agora a gente vai fazer o agrupamento em si. Nossa, a parte chave do vídeo. Vocês vão ver como é tetinho. Vamos lá. From sklearn, a biblioteca de machine learning.cluster, que a gente quer clusterizar, import
caminhos. E a gente vem aqui. Nosso x transformado. Primeiro vamos colocar aqui, variável caminhos é igual caminhos. E quantos clusters eu quero? N clusters. Vamos falar aqui, sei lá, 8. km.fit transforme x. Leva um tempinho aí, calcula e tal. O que ele fez aqui? Opa, desculpa, não é fit transform, é fit predict. Fit transform é uma coisa feia da gente ver. Fit predict que é bonito. Aqui, ó. Para cada uma das linhas voltou um número. Que número é esse? O cluster. Então, olha, as linhas 2 e 3, na verdade, vai aparecer com 1 e 2, esses dois caras aqui são do mesmo cluster. Esse é de outro. Esse cara já é do mesmo cluster que eles. São provavelmente pessoas parecidas. Que eu vou mostrar aqui pra gente como a gente pode verificar, como a gente pode ver qual é o padrão dessas pessoas para a gente poder comunicar. Só que qual que é o lance? De onde eu tirei esse 8 clusters aqui? Do bumbum. Não faz sentido nenhum ser 8 ou ser 3. Eu preciso de algum critério. Aqui eu vou mostrar para vocês agora qual que é o critério mais tradicional que as pessoas usam para definir número de clusters, que é o que vocês vão ver na maior parte dos livros texto e tal, os critérios mais padrão que tem. Chama critério de cotovelo. Como ele funciona? A gente vai fazer um gráfico aqui, que a gente vai medir, por exemplo, qual que é a distância média das pessoas para o centro do cluster. Ou seja, quando eu estou chamando as pessoas de cluster, por exemplo, cluster sociodemográfico, é o idoso de alta renda. Eu estou criando um estereótipo. Olha, a pessoa desse cluster, tipicamente, em média, tem 68 anos e ganha R$2.000 por mês. Vou colocar aí. Esse é o idoso de alta renda. E eu estou colocando um monte de gente em torno desse estereótipo. As pessoas não são estereótipos, elas são um pouquinho diferentes disso. Em média, o quão diferentes são as pessoas desse estereótipo? O que acontece? Se eu tenho poucos estereótipos, eu estou falando que pessoas muito diferentes entre si são a mesma coisa. Aí a distância dá grande. Fica aqui em cima esse gráfico. Quando eu começo a colocar muita gente, muito cluster, eu estou dividindo coisas que não precisavam ser divididas. Então, eu estou dividindo o idoso de alta renda que gosta de música clássica, do idoso de alta renda que gosta de jazz, do idoso de alta renda que não ouve música e do idoso de alta renda que ouve rádio. Não faz sentido, as coisas são o mesmo cara na prática. Eu estou quebrando ali na mesma coisa. Então, o que acontece? Essa distância, quando aumenta esse cluster, começa a diminuir devagarzinho, porque eu não estou aprendendo nada novo. Tem um ponto aqui no meio, em que, olha, eu fui aprendendo coisas novas, estou dividindo em estereótipos que fazem sentido, que cai rápido. Depois começa a cair devagar. Esse pontinho aqui seria o meu número ideal de clusters. Isso aqui chama gráfico de cotovelo. Em inglês é elbow method, que é método de cotovelo. Porque a gente está procurando aqui o cotovelo. No mundo ideal dos livros, sempre aparece um cotovelo. No mundo nosso aqui, vou mostrar para vocês como que é. Como que a gente calcula esse gráfico? A gente vai fazer aqui um distortions, uma listinha vazia, n clusters, é igual a range de 2 a 15. Ou seja, vou testar clusters, começando só de 2 clusters, para ter mais do que um, vai todo mundo na mesma coisa, até 14. O último aqui da ponta não conta. Então, para cada uma dessas clusterizações, eu vou treinar um modelo de caminhos, ponto fit x. O que é esse monte de parâmetro que você botou aqui, Rafinha? É só para ele ficar um pouco mais robusto. Aqui ele vai fazer a clusterização 10.000 vezes, desculpa, ele vai fazer a clusterização 100 vezes, tentando até 10.000 passos para pegar melhor. São só números padrão aí, cada pessoa usa um número um pouco diferente, não tem problema se você fizer diferente disso. Esses são números que eu gosto de usar. Ponto inertia. O que é isso? É a distância entre os clusters. Essa distância média que eu estou falando para a gente criar aquele gráfico.
E vou colocar aqui isso na nossa listinha. Distortions.append. Então, o que ele está fazendo aqui? Para cada valor possível de cluster, de 2 até 14, faço a clusterização e me volta a média das distâncias entre os clusters. O quão próximo eu estou dos meus estereótipos e o quão distante eu estou. É um número meio arbitrário, mas o que a gente quer ver é a forma desse gráfico. Calcula aí, isso leva um pouco de tempinho. Já vamos ver aqui como vai ser esse nosso distortion. Vou deixar aqui calculando. Opa! Inércia. Aqui para ficar mais dinâmico, a gente printa aqui o número de cluster que ele está fazendo no momento, para a gente saber em que momento que ele está, o quanto a gente ainda vai ter que esperar. Beleza? Aqui embaixo, enquanto ele calcula, já vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu botar mais em cima da tela. Como que a gente vai plotar esse gráfico? Então, primeiro a gente cria aqui uma figura. Eu gosto de colocar fig size igual a 15,5, porque a figura fica grandona. Ela vai ocupar todo esse espaço aqui embaixo, tá? Aí a gente plota nosso N clusters. O que é o N clusters? Nosso range aqui. Esse é o eixo X do meu gráfico. Distortions no meu eixo Y. pt.xtix N clusters. Ah, não precisa disso. Esquece isso. pt.grid só para a gente enxergar. Botar linhazinha. E vamos esperar aqui. Aqui a minha maravilhosa editora de vídeo a fada da edição vai editar aqui só para a gente não ficar esperando esse tempo todo. Então, a gente volta aqui quando já tiver gráfico. Aí, a gente voltou, terminou aqui. Então, ó, nossa listinha de distorções. Tem um monte de número aqui. Vamos ver mais fácil no gráfico. Então, ó, esse aqui é como costuma ser os gráficos da vida real de clusterização. A gente queria ver, abrir de novo, um cotovelão, cai super rápido e vira super retinho. Na vida real, isso aqui é aquela barrigona. Aquela barriga ali de uma pessoa bem gordinha. Mas aqui a gente dá uma olhada e tal. Acho que 3 ou 4. Vamos fazer 4. Tá com um número bom aí de clusters. Essa parte também do número de clusters é uma coisa que existe esse método, tem outros métodos que eu vou mostrar para vocês aí em outros vídeos, por exemplo, o método de silhueta para escolher o número de clusters. Mas muitas vezes depende da área de negócio. Então você chega lá, o número ótimo de clusters é 10. Aí o pessoal fala, tá, mas eu só consigo trabalhar com 5. Mais do que isso eu não consigo. Bom, 5. Então tem muito também dessa ida e volta com o pessoal que vê do problema, do o que eles vão fazer com isso, como eles vão usar. Lembra, o mais importante não é ter erudição técnica, é ajudar as pessoas a fazer uma coisa que está certa, você tem segurança de que aquilo faz sentido, que aquilo significa alguma coisa e que ajuda as pessoas. Então vamos lá, vamos fazer a nossa clusterização aqui. Como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui essa expressãozinha que a gente pegou aqui mesmo. Meu KM é isso daqui. Só que eu tenho 4 clusters. Meu X transformado, que nem a gente fez lá em cima. Então, km.fit predict X. Vamos dar uma olhada nesse X transformado. Aí, girou aqui nossos clusters. Mas o que a gente faz? Assim é ruim de ver. Vamos voltar ali, lá para o nosso listão original, lembra do DF? Aqui, ó.
O que a gente faz? Vamos criar uma nova coluna. def.lock, todas as linhas. Coluna class, que não existia antes. O que é essa coluna class? O x de t. E com o meu df, eu consigo ver as pessoas, eu consigo ver esses clusters. Eu posso, por exemplo, vamos ver todo mundo do cluster 1. df.lock, def.class igual a 1. Ou igual a 0. Vamos ver esses caras. Aqui, todo mundo cluster 0. Lindeza. Só que, de novo, esse monte de variável com texto é meio chato da gente trabalhar. Então, ao invés da gente fazer isso nesse tabelão, vamos fazer já no nosso tabelão de dummy. Fica mais bonito. df dummy, df dummy. Tá aqui, ó. Agora, nosso tabelão de dummy. Tem uma coluninha a mais, a coluna plus. Ficou com 43 colunas. E a gente pode, por exemplo, fazer aqui. Vou pegar um codiguinho pronto aqui para vocês terem ideia. Esse notebook vai estar disponível para vocês. Não vou entrar em muito detalhe desse código. Parece complicado aqui, mas não é. Eu já vou explicar ele por cima para vocês terem ideia. O que ele está fazendo aqui? Ele está indo em cada uma das possíveis colunas da minha base, exceto a class. Estou olhando aqui em idade, em gênero, em família, em pressão sanguínea. Foi indo em cada uma delas. Depois foi em cada um dos clusters. E colocou desse meu cluster, do cluster 0, quantos por cento tem menos de 40 anos? 51%. Do cluster 0, quantos por cento tem entre 40 e 49 anos? 18. E foi fazendo isso para todas as colunas. Por que tem esse negocinho aqui no meio? Porque algumas colunas, como a gente viu, eram categóricas. Então, eu faço aquele velho counts que eu mostrei para vocês lá em cima, para calcular essa porcentagem. Algumas não. Algumas são numéricas, como, por exemplo, IMC. Então, nessas eu só tiro a média. E o que é esse pedaço aqui embaixo? Eu fiz a mesma coisa, só que eu não olhei para o cluster. Eu olhei para o todo da população, são esses all, e vi qual que é a porcentagem de pessoas do todo da população que fumam, que são homens, que são mulheres, para saber se o meu cluster está indo para... está mostrando algo diferente da população. Se eu selecionar o cluster 0, eu estou fazendo uma coisa diferente do que se eu não tivesse nada. E por que eu fiz assim, separado por ponto e vírgula? Porque a gente não precisa usar o Python. A gente pode ir aqui, por exemplo, para o nosso Excel. Deixa eu ver como está aparecendo para vocês isso aqui. Oxe, mano, bro. Minha cara está muito grande, né? Vamos botar umas linhas aqui em cima, que fica mais fácil vocês verem. Linhas assim. Aê, mano. Vou tirar essas coisas horríveis aqui. Cadê la grade? La grade. Aqui, la grade. Aí, ficou melhor agora para vocês, né? Deixa eu até dar um pouquinho mais de zoom. O que eu fiz? Deixa eu botar aqui na planilha 1. Botar minha cara para cá. Eu colei aquele montão de dado aqui. Tive que usar aqui no dados. Usei o texto para colunas. Esse aqui não é exatamente o Excel, é a versão de grátis dele no Linux. Mas tem da mesma forma. Aqui em cima, mexer minha cara. Aqui em dados tem um texto para colunas. E eu falei, olha, ponto e vírgula é um separador. E ele separou aqui em 3 campos. Eu fui, selecionei esse tabelão, coloquei essa primeira linha aqui em cima com o título. Vim aqui em inserir tabela dinâmica. Tem igual no Excel. A janela é um pouco diferente, mas é a mesma coisa que você vai fazer. Eu ponho aqui, em linha, eu quero cluster. Em coluna, eu quero o campo. Aqui, idade, gênero e tal. E nos dados, eu quero o valor. Aqui ele falou soma, ele vai agregar, só que eu só tenho uma combinação possível de cluster e campo. Então vai ser o próprio valor. E aí, quando eu dou OK, ele cria esse tabelão aqui para mim. Eu já consigo ver por cluster quantos por cento tem de cada um. Aqui nessa outra, o que tem aqui? Eu já simplifiquei e coloquei as cores. Como que a gente faz isso? A gente vê aqui nessa tabela. Vou fazer a mesma coisa aqui. Seria a linha acima. Oxe, esse monte de coisa horrível. Aqui na caixinha, sem borda. Beleza. Fui aqui, selecionei esse tanto.
Aí fui aqui em formatação condicional, no Excel também tem isso, e cores. Aí que ele vai fazer? O mínimo é vermelho, o máximo é verde e o que tiver no meio é amarelo. Aí eu consigo ver aqui, olha, o cluster 2 é o cluster que mais tem gente de 40 a 50 anos. E eu fui fazendo isso para todas as linhas. Para não ter que ficar indo ali no menu, você pode vir aqui, ó, em clonar, no pincelzinho, né, que você acha que apareceu o pincel, clica aqui e faz assim, ó. E a gente já vê. Aqui nessa outra, isso aqui já está pronto. Então, ó, e eu fui aqui embaixo sumarizando. Isso é uma coisa que é sempre importante de fazer quando vocês forem fazer uma clusterização. Essa sumarização aqui embaixo, que olha, o cluster 0, em termos de idade, ele é todo amarelinho. Então a idade dele é variada. O cluster 1, ele é verdinho aqui no acima de 60 anos. Mas só 20% desse cluster tem acima de 60 anos. Então o que significa eu falar que esse cluster é acima de 60 anos? Aqui embaixo é a minha população média. Se eu for sortear uma pessoa aleatoriamente do usuário desse hospital, 15% tem mais de 60 anos. No cluster 1 é 20%, é bem significante. É um cluster que agregou parte das pessoas mais velhas. Enquanto no 2 e no 3, só 10%. Não tem muita gente velha nesse cluster. E eu coloquei aqui. O 2 é pessoas entre 40 e 60 anos. O 3 são pessoas de menos de 40 anos. Ele é verdinho aqui. 70% desse cluster tem menos de 40 anos. Enquanto na população tem só 50%. E eu fui fazendo a sumarização aqui à mão. Para cada uma das variáveis, fui vendo qual que é o perfil desse cluster. E a gente entende se isso está fazendo sentido. Algumas delas, por exemplo aqui, consumo de junk food. A gente usou todas elas para fazer nosso agrupamento e encontrar pessoas parecidas. Mas na hora de explicar o cluster, na hora da gente entender o que está acontecendo aqui, às vezes eu posso somar. Então aqui, por exemplo, vamos olhar todo mundo que consome junk food, uma frequência um pouquinho maior. Somei aqui o sempre, com frequente, com muito frequente. Só o ocasional que eu não somei. E eu usei isso aqui para ter uma interpretação do que está acontecendo. Fiz uma outra agregação, uma outra entendimento das minhas variáveis, da porcentagem da população nelas, para entender o meu cluster. Eu fui fazendo isso aqui para todo mundo. E eu simplesmente copiei essas linhas aqui, colei e tirei o espaço em branco. Isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui é a minha interpretação. Copiei isso aqui, criei uma nova planilha e colei. Aí ficou com esse monte de espaço em branco. Eu vim aqui, ó. Excluir para ficar um do lado do outro. E aí, ó que legal. Se eu botar minha cara aqui para baixo, tirar um pouquinho o zoom, ó, eu tenho uma visão geral de cada cluster. E aí a gente consegue olhar, se tiver um analista de negócio aí que tem mais essa manha de olhar para Excel, olhar para planilha e tal, ele consegue olhar e falar, putz, isso aqui é útil para mim, isso aqui não é, tá interessante. Isso se você tiver alguém com um perfil mais analítico. Aí é para te ajudar com esse problema. Mas Rafinha, eu não tenho, é tudo médico, tá tudo ocupado e tal, eles não vão sentar para ficar olhando Excel, olhando planilha, muito enrolado, isso daí. Tá bom, então sabe uma outra coisa que dá para fazer? Que é o que sempre a gente acaba fazendo, você que trabalha em empresa, que vai ter que mostrar seus resultados para um executivo, um cara que não manja aí de programação, de número e tal, ele entende só do grosso do negócio. Como que a gente mostra isso para eles? Cara, a gente tem que mostrar em 5 minutos toda a informação que é relevante. O que a gente faz? A gente vem aqui, por exemplo, no PowerPoint. PowerPoint não mesmo. Oxi, tá indo para outra tela. Então vamos dar zoom aqui só. E aí vocês enxergam. Vou tirar essas réguas aí. Tirar esse brother daqui. Tirar esse brother daqui. Aí, ó. Tá bom, deixa isso aí. Oh. O que a gente fez aqui? A gente pegou cada um daqueles clusters, tá aqui na ordem, cluster 0, 1, 2, 3, deu uma cor para eles. E aí quando a pessoa for colocar, imagina, posto de saúde, putz, é como se cada paciente tivesse uma pulseirinha de uma cor, e a gente bate o olho e sabe qual que é. E aí a gente foi colocando aqui em negrito, colorido, quais são as cores
coisas que mais identificam esse cluster. E olha que legal que deu. Vamos começar aqui o da direita. É um cluster que tem maioria feminina, 58% de mulheres, jovem, a maior parte tem menos de 40 anos, a maior parte tem filho. Em relação aos outros, tem pouca gente com pressão alta, pouca gente tem diabetes, é um cluster que parece que se cuida mais, não tem queixa de saúde. Mas olha que louco, não tem queixa, mas é um cluster também que não faz atividade física e vai ao médico com muito menos frequência que os outros. Talvez porque não tem a queixa, não precisa ir no médico, então não vai com tanta frequência. Inclusive, nem é um cluster que consome pouca junk food, é um cluster que dos menores aqui em termos de consumo de álcool. E o que é esse segundo cluster aqui? Também é um cluster de maioria feminina, mas aí está quase no 50-50. Um pouco mais velho, de 40, 60 anos. A maior parte não tem filho. Obeso. Tem uma concentração muito maior de obesos aqui, que a gente viu pelo IMC. A média do IMC desse cluster já cai na faixa do obeso. 91% se declaram estressados em algum momento, ou às vezes, ou frequentemente, mas declaram estressados. Vão ao médico com muito mais frequência e não dormem. 6 horas e meia de sono em média, sendo que só 4 horas é de sono profundo. As pessoas dormem mal, têm dificuldade de dormir. E urinam muito frequentemente. O que pode ser um sinal de diabetes, pode ser um sinal de outras doenças. O rim das pessoas está ali que nem louco. Está agindo muito. Esse cluster azul. Pessoas idosas, mais de 60 anos. Em geral, acima do peso. Não chega a ser obeso. Apesar de falar que a porcentagem desse cluster que fala que passa por momentos de estresse ser o menor deles, 81%, 14% desse cluster se queixou que está o tempo todo estressado. Sempre, sempre. E olha como isso concorda com outras coisas. É o cluster que mais tem consumo de álcool, que mais tem percentual de fumantes, que mais consome junk food, faz muita atividade física e também não dorme muito. É o cluster que menos dorme. Tem um rendimento de sono melhor do que o vizinho dele. Chega a ter 5 horas de sono REM por noite. Mas é um cluster que também dorme mal. E esse daqui da ponta é o cluster mais neutro. Ele tem mais homens, mas se a gente for ver lá, se não me engano, tinha mais homens na população mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Estava aqui no comecinho. Gênero, aqui, ó. A população tem 40% de mulheres, 47%, 60% de homens. E tem 75% de homens, é um pouco mais agregado em homens. Tem idades variadas, uma parte das variáveis fica ali no meião, não é nem o que tem mais, nem o que tem menos. A única coisa interessante é que é o cluster que menos se queixa de estar sempre estressado. E o que a gente faz para as pessoas entenderem o que é isso? Putz, tem esse monte de variável, mas ainda está confuso, Rafinha. O que eu faço aqui? A gente dá um nome. Então, ó, o cluster amarelinho é dos homens tranquilo. Tem mais homem, pouca gente está estressado, uma parte dos comportamentos ali. É uma média da população. Não é aquele cara que está o tempo todo se esforçando para ser saudável e tal. É um cara normal ali. É eu e você, provavelmente. Qual que é o segundo? Os homens estressados. Tem uma porcentagem maior de pessoas mais velhas, mas o que chama atenção? Sempre estressado, consome álcool, fumante, junk food, dorme pouco, homens estressados. O verdinho, não dá pra falar nem homem nem mulher, tá quase indo 50-50, mas é de obesos e estressados. Obesos que dormem mal, que se queixam de estresse, quase nenhum tem filho. Se bem que filho é uma fonte de estresse para algumas pessoas, em certos casos. Mas, a gente pode chamar esse cara de obeso estressado. Vocês podem pensar em outro nome, que são alguns nomes que eu pensei. É uma coisa que na conversa aí, com alguém que está ali, um médico que está vendo essas pessoas e tal, consegue ajudar. Ele vai ver o nome da pessoa e falar, pô, esse é aquele cara, faz sentido e tal. E esse último, mulheres tranquilas. É um cluster que tem maioria feminina. Vamos lembrar aqui, na nossa base, gender female. Só 40% é mulher. Nesse cluster é 60%. Tem muito mais mulher. Jovens, maior parte mãe. Não tem queixas. Aí fumante é um dos que menos fuma. Consumo de álcool é dos que menos consome.
Não faz atividade física, não vai ao médico. Beleza, mas também não tem queixa. Dorme bem, tem um bom rendimento do sono, urina aí mais ou menos na média. E isso aqui ajuda muito na hora que a gente faz clusterização. Esse vídeo a gente foi do cabo a rabo aí. Tem mais um monte de validações que a gente pode fazer aí, cluster e tal, mas a ideia geral, se for pensar aí os principais passos de um cluster, é aquilo que a gente viu. Faz um tratamento ali de variáveis, escolhe quantidade de clusters, agrupa e faz uma interpretação para saber se esse agrupamento está certo. Não teve. Volta lá. Putz, lembra que a variável de pressão sanguínea apareceu 2 vezes? Ela entra com peso dobrado quando isso acontece. Vamos tentar tirar uma delas. Ou vamos tentar colocar só as variáveis de comportamento, só as que eu botei aqui embaixo. Ou vamos colocar só as variáveis de saúde, peso, pressão e diabetes. Vamos ver o que sai. E aí você fica indo e voltando, interpretando, mesmo que eu tenha clusterizado só olhando 3 variáveis, eu posso interpretar esse cluster olhando para todos, para ver se ele extrapolou um padrão aí. E fica indo e voltando. E quando a gente sabe que tá bom, quando a gente comunica isso, e chega lá pro médico, para de negócio, pro nosso chefe, o cara fala, meu Deus, isso é maravilhoso. Agora eu vou olhar isso aqui e eu posso fazer uma política para cada um. Aqui no meu posto de saúde, tem posto aqui que a maior parte é dos homens tranquilos. O que a gente tem que olhar para esses caras? Vai ser um cuidado mais padrão ali, mais comum. Cluster verdinho, o que eu tenho que olhar para esses caras? Putz, esses caras estão sempre estressados. Tem problema de obesidade. Vamos aí dar um treinamento para esses médicos pontual, para ele entender o que são as pessoas, ele já saber que vai vir problema de obesidade. Quando eu contratar um cara novo aí na residência, eu já falo para ele, aqui tem esse perfil de paciente, aí mostra algumas fichas para ilustrar. Tem um OBS aqui que tem o cluster dos homens estressados. Putz, aqui eu preciso talvez de um psicólogo mais do que um médico. Os caras não tão legal, eles não estão bem com eles mesmos. Vamos fazer um tratamento aqui mais cuidadoso, mais humanizado com eles. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Só dando uma recapitulada aqui nos principais passos. Clusterização. A gente pega a nossa base de dados, vê variável por variável aí, como está acontecendo, qual que é a proporção dela, a gente já começa a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Corrige alguns errinhos que tiverem, substitui valores que não estão fazendo sentido, coloca alguma coisa em valores faltantes. Dumariza as variáveis, caso você tenha muitas categóricas, se for tudo contínuo não tem problema, você não precisa fazer isso. Escolhe a quantidade de clusters, pelo gráfico aqui de cotovelo, que normalmente é uma barriga, assim, aquela barriga que cai para fora da calça. Como a minha até agora, um pouquinho. E interpreta os clusters. Aqui eu fiz esse monte de código, esse monte de for. Tem várias formas de se fazer isso. Em geral, a gente está simplesmente agregando pessoas por cluster. Se for uma base pequena, aqui a nossa era pequena mesmo. Se a gente for aqui no DFB, ela tem 952 linhas. Eu poderia exportar isso aqui tudo, mandar para o Excel e fazer tudo no Excel. Todas essas tabelas dinâmicas, tudo fazer por lá. Entender o meu cluster, comunicar ele. E, deu bom, as pessoas gostaram? Lindeza. Vamos botar esse cluster agora para todo mundo. Que vai ser um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês como pode ser fácil você aplicar um cluster numa população grande. Às vezes você não precisa nem de um lugar com machine learning instalado. Mas isso é assunto para outro vídeo. A pessoa gostou, aplica para todo mundo. Não gostou? Volta aqui e vamos entender o que a gente pode mexer. Vamos jogar fora algumas variáveis. Vamos dar peso para alguma variável. A gente, sei lá, multiplica ela por 2 antes de dividir ela pela soma. Ela ganha um pouco mais de peso ali. Multiplicar por 2, desculpa. E vai. Aí vai indo e voltando. Chegou num bom cluster? Maravilhoso. Daqui a gente usa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário aí. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem ver alguma outra coisa aí sobre clusterização, sobre agrupamento, sobre algum outro tema qualquer. E aí, espero que vocês tenham gostado e valeu!